Com você, Alisson. Valeu, Alfeu. E aí, galera, boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa aí. Vamos dar continuidade a esse assunto que nós estamos falando de botânica. Eu quero encerrar esse assunto, né, hoje. E eu também vou mandar um material complementar logo depois dessa aula aqui para o Alfeu disponibilizar para vocês também, tá? Aí, beleza. Olha só, na aula passada a gente estava falando sobre angiospermas, especificamente, e hoje, para a gente encerrar esse assunto, a gente tem que complementar com a parte de fisiologia das plantas, né? E também dos tecidos vegetais, tá? Então, nós vamos casar esses dois conhecimentos aí de fisiologia juntamente com os tecidos vegetais e aí, a partir daí, a gente vai construir esse conhecimento, né? Só diz para mim, a imagem da minha câmera tá melhor hoje, né? Comprei uma webcam nova, a outra tava muito ruim, cara. Comprei uma HD aqui, ficou melhor? Ficou melhor? Só me falem aí para eu saber que eu não joguei dinheiro fora. Tá boa a imagem. Tá melhor do que na semana passada, né? A da semana passada tava muito ruim ainda, a webcam era muito ruim. Mas beleza, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente abrir os slides. Olha só isso aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso conteúdo para esta aula de hoje. Galera, é o seguinte. Olha só, quando a gente estuda as plantas, tá? As plantas que caem na prova, que mais caem na prova, são as angiospermas, beleza? Basicamente, assim, a chance de cair briófita, pteridófita, gimnosperma é muito baixa. E quando cai essas outras plantas, eles geralmente cobram as características gerais, que foi o que a gente falou. A gente não aprofundou muito em cada grupo vegetal, porque não cai na prova aprofundado. Cai aquilo que eu falei, só ciclo de vida ali, papapá, coisa rápida, beleza? Agora, das angiospermas, não. Das angiospermas, cai mais aprofundado. Ele cobra a fisiologia, o funcionamento do organismo de uma angiosperma. E para isso, a gente tem que entender quais são os tecidos que compõem essas plantas, tá? Muitos desses tecidos aparecem também em outras plantas. No entanto, a forma como eu vou explicar aqui, tá? E a abordagem toda que eu vou usar aqui é mais voltada para as angiospermas, que é o que é cobrado. Você não vai ter questão de fisiologia de briófita na sua prova, tá? Vai ter questão de fisiologia de angiospermas, que é o que a gente vai ver aqui, então. Então, olha só, eu trouxe aqui, nesse slide, você consegue ver já, tá? Quais são os tecidos vegetais que existem, tá? Quais são os tecidos vegetais que existem. Então, tá aqui, ó. Primeiro, os meristemas, depois o parênquima, colênquima, esclerênquima, floema, xilema, epiderme e periderme, tá? Então, esses tecidos aqui são os tecidos vegetais importantes. Nota aí que eles estão separados de acordo com as suas respectivas funções, tá? Tem tecido que tem função de crescimento, que é o caso do meristema, tem tecido que tem função de preenchimento e sustentação, que é o caso do parênquima, colênquima e esclerênquima de sustentação, o parênquima mais preenchimento, transporte de seiva, o xilema e o floema, e revestimento, a epiderme e a periderme, tá? Esses aí vão ser os nossos tecidos, beleza? Galera, assim, é bom que você decore, tá? É bom que você decore esses nomes dos tecidos, bem como as suas funções. Só de decorar isso daí, você já garante ali algumas questões, tá? Porque isso aí é o básico. Tipo assim, pô, meristema, tecido de crescimento. Floema, xilema, transporte, seiva. Epiderme, revestimento. E assim vai, tá? Essas informações aí já são informações bem básicas. Se você decorar, você já garante algumas questões só de decorar isso daí, tá? Então, eu sugiro aí que façam os flashcards, alguma coisa assim, para tentar decorar esses tecidos, o nome e a função principal. Então, beleza. Então, nós vamos estudar aí esses tecidos, começando dos meristemas, tá? Então, presta atenção. Primeiramente, o meristema é um tecido vivo, tá? Vira e mexe, eu vou falar isso. Ah, o tecido está vivo, o tecido está morto, vivo, morto, tá? Por quê? Porque para as plantas isso acontece. Tem alguns tecidos que estão vivos, outros que estão mortos. Para os animais, não. A maioria dos tecidos dos animais está sempre vivo. Agora, nas plantas, não. Então, isso é sempre uma informação relevante, tá? Que mais? Olha só.
As células que formam os meristemas, elas têm uma capacidade interessante, que elas são pluripotentes. Significa o quê? Células pluripotentes são células que podem se diferenciar. Ah, então legal. Os meristemas estão para as plantas da mesma forma que as células tronco estão para os animais. São as células meristemáticas que podem se diferenciar ou se especializar em novos tecidos, tá? O que mais? Elas são indiferenciadas, quer dizer que elas são genéricas. Elas têm uma parede celular fina, o núcleo é grossão, núcleo grandão, tora, tá? E elas têm alta capacidade mitótica, beleza? Elas podem fazer mitose, então elas têm uma taxa de proliferação bem alta. Não é à toa que esses tecidos são os tecidos de crescimento das plantas, beleza? Galera, fala para mim, vocês entenderam essa questão da diferenciação aqui? Vocês entenderam isso? Sim. Sim? Então tá bom. Posso comparar o meristema com o que na célula animal? Com o que nos animais? A célula tronco. Com as células tronco, exatamente, tá? Com as células tronco. Por isso, os meristemas são chamados de tecidos jovens. Então, olha só, eu teria aqui, ó, esses aqui são os tecidos jovens, os meristemas, e esses outros todos aqui, ó, seriam tecidos adultos. Ou seja, tecidos que já são diferenciados. Ou seja, esses tecidos aqui, ó, os meristemas, formam os tecidos adultos. Eles se diferenciam em tecidos adultos, tá? Muito bem. Seguindo o barco. Os meristemas são tecidos responsáveis pelo crescimento, tá? Pelo crescimento. Então, tá. Diferente do que acontece nos animais, né? Você pode até escrever aqui, ó. A produção de órgãos vegetativos e reprodutores é contínua ao longo da vida da planta. E é devido à atividade dos meristemas. Então, uma planta, ela está sempre ali produzindo as suas coisas, sempre crescendo em um certo sentido, né? Diferente do que acontece nos animais, tem momentos muito específicos, chega um determinado momento que o seu crescimento estagna, tá? As plantas podem ter um crescimento e uma atividade de órgãos vegetativos e reprodutores contínua. Isso devido aos meristemas, tá? Olha só, a gente vai ver alguns tipos de meristemas, tá? Então, vamos lá. Existem os meristemas. Eu até vou usar uma outra foto que vai ficar melhor aqui pra gente. Essa daqui mesmo. Isso. Essa daqui que vai ficar melhor. Isso. Olha só. Essa foto aqui tá bem legal. Presta atenção nessa fotinha aqui. O que acontece, galera? Aqui eu tenho uma plantinha, né, em crescimento. Para que essa planta cresça, nós vamos precisar de um tecido que é o chamado meristema primário. O meristema primário é o responsável pelo crescimento primário. A planta faz dois tipos de crescimento. A planta cresce em alongamento, ela se alonga, e a planta cresce em espessura, ela fica grossa. O alongamento é o crescimento primário. A espessura, o aumento da espessura é o crescimento secundário. Para o crescimento primário, vai existir o meristema primário. Para o crescimento secundário, vai existir para o crescimento secundário, vai existir o meristema secundário. É assim que funciona, tá? Então, o meristema primário, ele pode ser chamado também de gemas, tá? Então, você pode chamar o meristema primário também de gema. Ó, gema. Gema ou meristema primário. Onde fica localizado esse meristema primário? Olha só, existe uma gema localizada na ponta superior do caule, que a gente chama de gema apical do caule. Existe uma gema localizada na ponta superior da raiz, que a gente chama de gema apical da raiz. E existem as gemas localizadas nas inserções dos galhos, nas inserções dos ramos laterais, que são chamadas de gemas laterais. Beleza? Tudo isso é meristema primário. É responsável por fazer a planta se alongar. Beleza? Agora, galera, uma questão que caiu já na prova da UNB uma vez, que é bem interessante. Nota o seguinte, o crescimento do caule, ele se dá a partir do meristema apical do caule, dessa região aqui que eu vou assinalar com uma bola mal feita. Eita, carniça, é difícil desenhar com o mouse. Então, tá bom. Isso daqui é o meristema apical do caule, a gema apical do caule.
Ah, já está em destaque ali, não vou destacar mais não. O que acontece? Quando a planta vai começar a crescer, né? Eu quero que você imagine aqui o seguinte, vou usar este tripé aqui como exemplo. Ah, moleque, ó, vocês estão vendo o meu tripé? Sim. Sim, então beleza. Olha só isso daqui. Suponha que essa pontinha preta aqui, ó, seja a gema apical do caule, tá? Quando a planta vai crescer, ela cresce a partir da gema. Só que ela já tem uma certa altura, tá vendo? A gema tá aqui, ela vai crescer mais. Quando a planta começa a crescer, então, ó, a gema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, beleza? Pô, agora a gema tá lá em cima, essa planta cresceu. Que crescimento foi esse que ela fez? Crescimento primário. Ela alongou-se, beleza? Simples assim. E aí, o que caiu na prova do UNB? Na prova do UNB caiu uma questão que falava assim, ó. Falou assim, um casal de jovens apaixonados estava no parque da cidade, né? E o rapaz pediu a menina em namoro e não sei o que lá, e bababá, e papo vai, papo vem. Para celebrar a paixão deles, eles cravaram com um canivete um coração no tronco, no caule da árvore, né? Cravaram ali na casca da árvore e escreveram um coração. Beleza, passou-se muito tempo, muitos anos, eles se casaram, tiveram filhos lindos e maravilhosos. E aí, quando eles já estão lá no auge da vida adulta deles, eles resolveram voltar lá naquela árvore onde eles tinham cravado com o canivete na casca da árvore um coração para ver de qual era, né? Quando chegaram lá, eles tiveram uma surpresa, né? Para surpresa deles, o coração estava, letra A, no mesmo lugar, letra B, né, tinha subido, estava mais para cima, letra C estava mais para baixo. Né? O que vocês acham? Estou inventando as letras aí, mas o que vocês acham que aconteceu com esse coração? Mesmo lugar, mais para cima ou mais para baixo? Mesmo lugar. Mesmo lugar. Por que Mais mesmo pra lugar? cima. Porque o meristema só cresce lá em cima, não cresce, tipo... Isso, exatamente. Então, olha só, lembra aqui do meu negócio? Ó? Se eu tenho um meristema aqui e eu venho aqui e cravo um coração bem nessa parte, a planta cresce da ponta para cima. Aquela parte que estava embaixo permanece igual, ó, nada mudou. Entendeu? Caramba, esse negócio é perfeito para explicar isso, cara. Sempre tinha dificuldade de explicar isso agora com este tripé, ó, graças ao coronavírus, né? Então, beleza. Então, se eu cravar um coração aqui, ele não muda, tá? Ela cresce de cima para mais para cima, beleza? Então, o coração ficaria na mesma posição, tá? Isso daí já caiu na prova do UNB uma vez, então. Sobre crescimento vegetal, não esqueçam. Muito bem. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. A gema lateral do caule, ela faz o caule crescer alongamento ou em grossura? Isso. A gema lateral também é meristema primário. Então, ela faz o caule crescer em alongamento, tá? Mas Por isso é bom, por isso que eu defino o crescimento primário como alongamento. Tem professor que fala assim, é crescimento para cima. Não é crescimento para cima, é crescimento em alongamento. Porque um galho lateral, ele não cresce para cima, mas ele se alonga. Isso continua sendo crescimento primário, tá? Agora, quando ocorre crescimento em espessura, aí é o crescimento secundário. De boa? De boa? O caule cresce, então, também em alongamento. O caule cresce em alongamento também. Então, o que poderia ter acontecido com aquele coração, além dele ter ficado no mesmo lugar? Esticado. Esticado. Se deformar? Exatamente. Ele ia ficar muito louco, muito deformadão, né? Porque ele ia ficar mais alongadão. Tá? Então, é óbvio que o coração não estaria do mesmo jeito que ele foi feito, mas ele estaria na mesma posição ainda, em relação à altura, né? É isso. Muito sagaz da parte de vocês. Agora, presta atenção. O meristema secundário já é um meristema, sim, mais complexo, tá? O meristema secundário, ele serve para fazer a planta crescer em espessura, beleza? Olha só, agora presta atenção nisso daqui, porque isso daqui não é fácil, meus coleguinhas. Ó, origem do meristema secundário. Ele se forma a partir da desdiferenciação de células parenquimáticas do córtex da raiz e do caule. Olha essa informação. Alguém quer arriscar o significado de desdiferenciação?
Elas voltam a ser totipotentes ou pluripotentes, não sei o termo. Exatamente. Ó, então, olha só, exatamente isso. Uma célula se diferenciou. Então, presta atenção. O meristema se diferenciou. Suponha que o meristema se diferenciou em parênquima. Aí o parênquima se desdiferencia, ou seja, ele perde aquela especialização e volta a ser uma célula indiferenciada. Nesse caso, a gente diz que é uma célula pluripotente, que ela não tem o potencial mais de diferenciação de uma célula totipotente. A célula totipotente é o auge da célula indiferenciada, é a mais top, é que ela pode se diferenciar em qualquer coisa depois. Então, o parênquima se desdiferencia em meristema secundário. Quem são os meristemas secundários? Temos dois, o felogênio e o câmbio. O felogênio dá origem a um tecido adulto chamado suber e a outro tecido chamado de feloderme. O câmbio dá origem ao xilema e ao floema secundário. Alisson, tem o xilema e o floema primário? Tem também. Tá? E tem o xilema e o floema secundário. Se você pegar o caule de uma planta, se você pegar o caule de uma angiosperma dicotiledônea, o que você vai observar nesse caule é exatamente isso daqui, ó. Atenção a esta ordem. Atenção a esta ordem. Cortei o caule e eu estou observando de fora para dentro quais são os tecidos que nós vamos encontrar. O suber é o tecido mais externo, é a casca da árvore, beleza? Logo depois vem o felogênio. Depois do felogênio vem a feloderme, beleza? Depois da feloderme vem o floema. Depois do floema vem o câmbio, que é esse amarelinho aqui. E depois do câmbio vem o xilema, beleza? Essa é a ordem dos tecidos. Fala para mim, galera, qual é o tecido mais externo do caule? Suber. Suber. Qual é o mais interno? Xilema. O xilema. Diz para mim agora, desses tecidos todos que vocês estão vendo aí, qual é o que ocupa a maior parte do caule? Xilema. O xilema, exatamente. Então, o xilema é o tecido que ocupa a maior parte do caule. Não esquece disso, tá? Por favor, não esquece disso. Agora, presta atenção aqui, ó. Alguns slides atrás, eu disse que tinha um tecido de revestimento chamado de periderme. Lembra disso? A periderme não está aparecendo aqui, concorda? Não está escrito. No entanto, ó, você vai lembrar que periderme é o conjunto desses três aqui, ó. Periderme é o conjunto de suber, felogênio e feloderme, tá? A gente chama de periderme esses três juntos. Beleza? Seria o tecido de revestimento de uma planta em crescimento secundário. Muito ótimo. Agora, isso daqui eu vou passar. Depois eu mando aquele negócio para vocês ali. Próximo tecido importante é o parênquima, beleza? O parênquima também é um tecido vivo e a principal função do parênquima está aqui, ó. O parênquima tem função de preenchimento, reserva de substâncias e realização de fotossíntese. Nota, o parênquima não é o meristema. Ele tem origem em um meristema, tá? Chamado de meristema fundamental. Não precisa saber a origem, não. O que você precisa saber são as funções, principalmente, tá? Então, o parênquima tem essa função de preencher. Ah, como assim preencher? Ocupar espaço. Vai ter hora assim que não vai ter nada para ocupar o espaço ali, não tem nada para... Bota um parênquima. O análogo ao parênquima nos animais é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, muitas vezes, está ali só para ocupar espaço vazio, só para preencher, beleza? Agora, tem um parênquima que é extremamente importante, que é este parênquima aqui, ó. Opa! Eita, poxa, eu fiz negócio retinho, maluco. Agora, bosta. Mas, enfim, ó. O parênquima clorofiliano é esse cara aqui, ó, muito louco. Esse cara muito louco aqui, parênquima clorofiliano. Não pode esquecer dele. Adivinha qual é a função de um parênquima clorofiliano? Ele tem esse nome de clorofiliano porque ele tem cloroplasto pra caceta. Se ele tem muito cloroplasto, é óbvio que a função dele é fazer fotossíntese, tá? Imagina aqui o seguinte, ó, peguei a folhinha,
estourei a folhinha aqui e ampliei, ó, para vocês verem os tecidos lá dentro. Quando eu corto a folhinha, vocês vão observar algumas estruturas muito importantes aqui que compõem o interior dessa folha. Primeiro, o tecido mais externo da folha, de cobertura da folha, é esse que está representado aqui de amarelo. Esse tecido que está de amarelo aqui, galera, é a epiderme. Tem que ter uma epiderme em cima e tem que ter uma epiderme embaixo, para revestir em cima e embaixo na folha. Só fala para mim rapidinho. Características da epiderme aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo que é um tecido que tem uma única camada de células, a epiderme? Então, a gente diz que ela é um tecido monoestratificado. Nesse desenho, a epiderme está aparecendo de amarelo, mas é óbvio que a epiderme não é amarela. A epiderme é transparente. Por que a epiderme tem que ser transparente? Vai lá, valendo. Deixar os raios solares para poder fazer a fotossíntese. Exatamente. A epiderme é transparente porque a radiação solar tem que atravessar a epiderme para chegar aonde? Para chegar aonde? No parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano é o que tem cloroplasto. Ele precisa de luz para fazer a fotossíntese. Então, por isso que ele é transparente. Muito ótimo. Agora, olha isso, hein? Olha isso, velho. A epiderme de cima da folha, a epiderme de cima, via de regra, ela tem uma coberturazinha lipídica. O que é essa coberturazinha lipídica? A gente chama de cera. É uma cerazinha, um lipídiozinho do cerídeo. Essa cobertura muitas vezes vai ser chamada de cutícula. É a cutícula da folha. Por isso, vocês já devem ter reparado que as folhas são mais brilhosas na parte de cima e mais foscas na parte de baixo. Porque na parte de cima tem cutícula, na parte de baixo, via de regra, não tem cutícula. Via de regra, tá? Muito ótimo. Existem parênquimas responsáveis por fazer reserva de algumas coisas, tá? Os parênquimas mais importantes que fazem reserva são esses aqui, ó. O parênquima amilífero, o parênquima aquífero e o parênquima aerífero, tá? Amilífero, reserva de amido. Aquífero, reserva de água. Aerífero, reserva de ar, tá? Vamos por partes. O amido é o carboidrato polissacarídeo que compõe a reserva energética dos vegetais. As plantas armazenam amido neste parênquima específico chamado de parênquima amilífero. Você vai encontrar isso em toda e qualquer planta, só que algumas, em alguns órgãos, possuem uma quantidade maior de parênquima amilífero. Por exemplo, a batatinha inglesa é um caule tuberoso. Toda vez que você tem um caule tuberoso, significa que este caule armazena muito amido no parênquima amilífero, tá? Você vai ter lá amido pra caramba na batatinha. O parênquima aquífero armazena água. É óbvio também que todas as plantas vão ter parênquima aquífero. No entanto, algumas podem ter reservas maiores de parênquima aquífero, porque elas precisam armazenar uma quantidade maior de água. É o caso aqui, por exemplo, dos cactos. Tá? O cacto, para ele suportar uma temperatura muito elevada numa região desértica, ele controla a sua temperatura corporal com a quantidade de água excessiva que ele tem no interior do caule. Tá? E, por último, o parênquima aerífero, uma reserva de ar. Por que uma planta iria colocar ar no parênquima? É óbvia a resposta. Ela colocaria ar no parênquima para ela ficar mais leve e poder sair voando por aí. Né? Óbvio. Óbvio que não. Tá? Já viu plantas voando por aí? É óbvio que não. Via de regra, elas colocam ar no parênquima para que elas fiquem mais leves e flutuem. Que tipo de planta precisa flutuar? Né? Plantas aquáticas. Dá um exemplo aí de planta aquática para mim. Vitória Regia. Aí, Vitória Regia. O geral só sabe esse, né? E tem escrito aqui, ó. Água-pé também, beleza? Então, são as plantas aquáticas aí que vão precisar desse parênquima aerífero, tá? Então, vamos lá, galera. Fala rapidão para mim. Quais são os tipos de parênquima? Vou voltar aqui para vocês não colarem. Os 4 tipos importantes que a gente falou.
Clorofiliano. Clorofiliano. É amido alguma coisa? Amidido. Clorofiliano, amilífero, aquífero e aerífero. aerífero, beleza? Clorofiliano, aerífero, aquífero e amilífero. Esses aí são os nossos parênquimas topzera da balada, beleza? Alisson, Oi. qual a diferença da cutícula para lignina? Tá. Lignina é um polissacarídeo que pode aparecer na parede celular. A cutícula é uma camada que aparece revestindo um tecido inteiro. A cutícula é formada de cera, é lipídica, beleza? Enquanto que a lignina que aparece na parede celular é um polissacarídeo. Tranquilo? Ah, beleza. É nóis. Voltando aqui agora, ó. Outro tecido importante. Então, a gente já viu os meristemas e o parênquima. Outro tecido importante é a epiderme. Pô, eu acabei de falar um pouco da epiderme quando eu falei lá da folha, tá? A epiderme é o tecido de revestimento vegetal quando a planta está fazendo crescimento primário. No caule e na raiz, quando a planta começa a fazer crescimento secundário, a epiderme é substituída pelo suber, que a gente vai ver daqui a pouco. No entanto, as folhas não fazem crescimento secundário. Não tem como a folha crescer em espessura. Isso não acontece. Então, a folha tem como tecido de revestimento permanente a epiderme. É por isso que na folha a epiderme vai ser mais importante do que em qualquer outro tecido. Na folha, especificamente. Então, vamos gastar um tempo nela. O que acontece? Olha só, novamente, a epiderme é um tecido transparente, monoestratificado. Significa que tem uma única camada de célula. Tá? O que acontece? Lá nas folhas, especificamente, como ela vai ser mais importante, você tem que ter uma noção melhor sobre a epiderme. Existem estruturas que são chamadas de anexos da epiderme. Uma delas é o que a gente estava falando agora há pouco, a cutícula. A cutícula é uma estrutura anexa à epiderme. Só que a cutícula só é colocada na parte superior. A cutícula só aparece aqui, ó. E a função da cutícula, como ela é um lipídio, uma cera, a função dela é impermeabilizar a parte de cima, para que não fique vazando água por aqui. Na epiderme de baixo, nessa epiderme de baixo aqui, ó, não tem cutícula. Então a água pode escapar por aqui com mais facilidade. Para facilitar ainda mais a saída de água e a entrada de gases da fotossíntese no parênquima clorofiliano, a epiderme vai ter em anexo uma estrutura muito importante chamada de estômato. Olha essa estrutura aqui, ó. Estômato. Beleza? O estômato é o anexo epidérmico mais importante que existe. Tá? Se a única coisa que tu for aprender da epiderme for estômato, já é suficiente, cara. Porque o que cai de epiderme na prova é o estômato, beleza? Olha lá, então eu já falei dos dois anexos, cutícula e estômatos, tá? Eu quero um desenho mais legal de estômatos aqui, pra gente gastar um pouco mais de tempo nele. Segura aí. Tá mais aqui para cima. Alright. Olha isso. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui é a estrutura de um estômato. Tá? Então, olha só. Isso aqui é o estômato. O estômato é formado pela junção de duas células importantes. Tá vendo essas que estão representadas aqui de vermelho e verde? Essas são as duas células que compõem a estrutura do estômato, tá? Essa célula que compõe a estrutura do estômato é chamada de células guarda. Então, para formar um estômato, você precisa de quantas células guarda? Duas. Entre as células guardas existe um buraco. Entre as células guarda tem um buraco. Esse buraco que fica entre as células guarda é chamado de ostíolo. O ostíolo é o buraco entre as duas células guarda.
E do lado das células guarda tem uma célula chamada de célula assistente ou célula subsidiária, tanto faz. Essa célula aqui não é tão importante, o que importa são as células guarda. Então, cada estômato é formado por 2 células guarda e um buraco no meio chamado de ostilo. O objetivo do estômato é permitir a entrada e a saída de alguns componentes de dentro da folha para fora ou de fora para dentro. Toda vez que o estômato se abre, sai da folha oxigênio. Olha que é a seta, hein? Isso aqui é dentro da folha. Ó. Isso aqui é dentro da folha. Isso aqui já é fora da folha. Ó. Isso aqui já é fora. Beleza? O que acontece? Toda vez que o estômato se abre, sai da folha oxigênio e vapor de água. Sai da folha oxigênio e vapor de água. E o que entra na folha? Entra CO2. Beleza? Entra CO2, sai oxigênio e água. Entra CO2, sai oxigênio e água. Sempre assim. Abriu o estômago, entra CO2, sai oxigênio e água. Muito bem. Olha só aqui então. Isso daqui, ó, nesse desenho aqui, eu tenho o estômago aberto. Nesse daqui, eu tenho o estômago fechado. Quando o ostilo se abre, ele fica desse jeito aqui, ó. Quando o ostilo se fecha, ele fica desse jeito aqui. Beleza? Então, olha só. Suponha que minhas mãos são as células guarda. Tá aqui a célula guarda. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E fica nessa, tá? Galera, para que o estômago se abre ou se feche, existe um fluxo de água para dentro ou para fora da célula guarda. Quando a célula guarda está murcha, ela fica assim murchibenta, ó, murcha, né? Aí o estômago está fechado. Quando a célula guarda está túrgida, quando ela está cheia de água, aí ela adota uma configuração encurvada que abre o ostilo. Então, se eu quero abrir o estômago, entra água na célula guarda. Se eu quero fechar o estômago, é só esvaziar a célula guarda. Aí ela fica murchibenta, beleza? Isso é um mecanismo controlado por osmose, beleza? Mecanismo controlado por osmose, tá? Não esqueçam disso. Agora, eu preciso que vocês parem para pensar numa coisa. Parem para pensar numa coisa. O objetivo do estômago é fazer a planta perder água. Fala para mim, por que a planta precisa perder água? Qual é o interesse na planta em perder água? Para poder sugar ela lá de baixo. O objetivo dela é perder água para poder pegar mais água lá embaixo? Sim. Sim? Eu acho que é. Mas se ela já tem água, por que perder água para poder pegar mais água? Você tem um ponto. Para ganhar tem que perder. Sugestão? Hã? Para ganhar tem que perder. Para ganhar tem que perder. Que conversa. Já dizia Calvão. Exatamente. Olha só, na verdade, o que acontece é o seguinte, galera. Pensa comigo. Ó, vocês perdem água? Vocês. Ao longo do dia, vocês perdem água? Sim. E vocês perdem água para poder pegar mais água depois? Tipo assim, eu vou querer mais água depois, então é melhor perder essa aqui agora. Olha, não sei se meu corpo pensa desse jeito, mas eu acho que é porque a gente usa água, né? Isso, mas a gente usa essa água para quê? Quando vocês perdem água, vocês perdem água como? Como que vocês perdem água? Transpirando. Suor, urina. Isso, urina e... Metabolismo? Teve alguém que Suor. falou alguma coisa aí. Suor. Beleza? Qual é o nome científico de suor? Sudorese. Sudorese, eu pensei a mesma coisa. Transpiração, pode ser? Pode ser, isso que manda. Posso chamar de transpiração? Posso? Beleza. À Então, vontade. beleza, obrigado. Agora, ó, pergunta para vocês. Por que vocês transpiram? Regulação térmica. Exatamente. Vocês transpiram para vocês conseguirem manter a temperatura corporal estável. Quando vocês estão fazendo uma atividade física e que dissipa muita energia na forma de calor, ou quando vocês estão submetidos a uma temperatura ambiente muito elevada, suas células começam a aquecer. Se você aquecer demais, as suas enzimas vão desnaturar. E aí você pode morrer.
para evitar que isso aconteça, o seu corpo perde água, né? Para que a água na superfície da sua pele absorva o calor do seu corpo e mude para o estado de vapor, levando embora esse calor, mantendo a sua temperatura corporal estável. O nome disso é transpiração, tá? Imagina agora, você que é um animalzinho e pode se movimentar, se tiver um lugar quente, você pode simplesmente sair da quentura e ir-se para a sombra. Já uma planta não tem essa opção. A planta não tem essa opção, ela está presa, ela está parada. Quando começa a esquentar demais, vocês acham que a planta tem que transpirar? Vocês acham que a atividade de transpiração das plantas vai ser até um pouco mais intensa do que a dos animais? O que vocês acham? Diminui O que diminui? a Eu não sei, na transpiração. real, porque se ela perder muita água, ela desidrata, né? Acho que aumenta. Exatamente. Então ela tem que estar num constante equilíbrio entre a quantidade de água que ela perde pela transpiração e a quantidade de água que ela absorve pela raiz, tá? Isso é complicado de manter. Este equilíbrio é complicado de manter. Então a planta, ela está sempre preocupada em relação à água. Então vamos imaginar a seguinte situação. Pensa comigo numa planta que está submetida a uma temperatura muito alta. O que ela tem que fazer? Para controlar a temperatura, ela tem que perder água, certo? O que ela faz com o estômago, então? Abre ou fecha? Abre. Abre. Isso, ela tem que abrir o estômago para perder água e controlar a temperatura. Tudo bem? Faz sentido? Faz. Faz sentido? Sim. Beleza, faz sentido. Ótimo, tá bom. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar uma planta num lugar que tem pouca água. Tem pouca água, não tem quase água nenhuma ali onde a planta está. Se tem pouca água, ela pode ficar abrindo o estômago para perder água? Não. Não. Então o que ela faz com o estômago? Fecha. Exatamente. Beleza? Então vamos lá, faz o seguinte agora. Exercício, presta atenção. Todo mundo liga o microfone, vai. Todo mundo liga o microfone. Deixa o microfone ligado, todo mundo. Que eu vou perguntar, vocês têm que responder rápido. Todo mundo junto, em coro, bem bonito. Liga o microfone. Tem gente que não ligou o microfone. Liga aí, João Natasha. Vitor. Isso, Natasha, liga esse microfone. Marcelo. Aí. Vou perguntar, hein? Posso perguntar? Pode. Tá, Pode. então vamos lá. Se a temperatura está muito alta, o que faz com o estômago? Abre. Abre. Isso. Um pouco. Todo mundo junto, hein? Teve uma apressadinha que respondeu mais rápido. Aí, ó, vamos de novo. Temperatura alta, o que faz com o estômago? Abre. Abre. Pouca água. O que tem que fazer com o estômago? Fechar. Fechar. Fecha. Beleza? Você fecha o estômago. Vocês entenderam isso? Aham. Sim. Não desligue os microfones. Continue prestando atenção. Continue o exercício. Pô, caralho. Pensa numa planta no meio de um deserto agora. Pensa... Não fala qual é a planta, porque eu vou adivinhar, hein? Pensa numa planta no meio do deserto. Não me fala a planta. Pensaram na planta? Sim. Beleza. Agora, ó. No meio do deserto, temperatura tá alta ou baixa? Altíssimo. Alta. O que tem que fazer com o estômago? Fechar. E Oh, temperatura alta. O que tem que fazer com o abrir. estômago? Abre. Abrir. abre. Abre. Isso, vocês estão meio confusos. Vou tentar de novo, hein? Vou pensar mais uma vez. Temperatura alta, o que tem que fazer com o estômago? Abrir. Beleza. Só que no meio do deserto, tem muita ou pouca água? Pouca água. Pouca. Pouca. O que tem que fazer com o estômago com pouca água? Fechar. Fechar. Ah, e aí, a planta que você pensou no meio do deserto, o que ela faz? Fechar. Fica bugada. Não conheço. Toda vez que eu pergunto isso, aí tem aluno que fala assim, professor, a planta fica bugada. Aí ela abre e fecha o estômago rapidão, assim, ó. Não é isso. Ideia da Mari. Ó, eu aposto que vocês pensaram no cactus. Acertei? Não. Acertou. Não? Acertou. Teve uma vez que eu perguntei isso, acertei, a menina falou assim, não acertou não, professor, pensei numa palmeira. Eu falei, que merda de deserto é isso? Era miragem, era miragem. É um oásis no meio do deserto, tá? Então, olha só, pensa no cactus, que é a planta do deserto mais famosa. Pode desligar o microfone aí agora.
o que que acontece? Quando você tem o cactus, né, ele é uma planta adaptada a um clima quente e seco. A gente chama esse tipo de planta xerófita, tá? Planta xerófita, com x. Xerófita. As plantas xerófitas, elas precisam de adaptações a sobreviver nesse tipo de ambiente, quente e seco. Olha o que que acontece. Vocês estão vendo minha tela aqui, eu digitando no Google? Não. Não. Não? Não. Tá, espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês uma parada. É por isso que botânica é o melhor conteúdo do universo. Olha só isso daqui, cara. Olha isso daqui. Isso que vocês estão vendo aqui. Agora vocês estão vendo aqui o Google? Sim. Olha só. Eu entrei no Alibaba. Olha só, moleque. Olha esse cactuzinhos aqui. Tá até para vender. Se vocês quiserem comprar, tá 20 centavos de dólar. Dá R$1 milhão. Aí, ó. O que acontece? Isso aqui é o cactus, né? Espero que vocês estejam vendo esse cactus aí. Primeira adaptação de de planta xerófita, tá? Para não ter que ficar decidindo se vai abrir ou fechar o estômago, ela simplesmente não tem folhas. O estômago está na folha, então ela não tem folha, ela não fica pensando nisso, se vai abrir ou fechar o estômago. Então ela perde as folhas e converte as folhas em um espinho. Os espinhos dos cactos seriam os equivalentes às folhas, tá? Outra adaptação. Se ela não tem folha, como é que ela faz fotossíntese? Ela coloca o parênquima clorofiliano no caule e não na folha. Tá vendo que o caule é esverdeado, correto? E para regular a temperatura, já que ela não transpira, aí ela adiciona água no caule, no parênquima aquífero, para controle da temperatura. Alice, como é que entra o CO2? Aí elas têm tipos especiais de estômatos que se abrem à noite exclusivamente, são chamados de estômatos noturnos localizados no caule. Os estômatos noturnos só abrem à noite, como o próprio nome sugere. E daí eles só deixam entrar CO2, mas não perdem água, porque à noite no deserto a temperatura não é alta. Beleza? Então vai lá, quais são as adaptações de plantas xerófitas? Transformar a folha em um espinho, tá? Armazenar água no caule e o parênquima clorofiliano localizado no caule, é o caule clorofilado, tá? Estômatos noturnos e, em muitos casos, raízes profundas para conseguir capturar água em profundidades mais elevadas, beleza? Entenderam as plantas xerófitas, galera? Sim. 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 Sim? Yes. Ótimo, muito bem. Mas, Tá? professor, como é que regula a temperatura, então? Isso, como é que regula a temperatura? Eu falei. Alguém aí ouviu? Ele adiciona água no Caule caule? com Isso, Parênquima ela adiciona aquífero. muita água no Aquífero. caule. Isso, exatamente. Ela adiciona muita água no caule, concentrando uma quantidade muito alta de parênquima aquífero no caule. A água tem um calor específico muito elevado, ou seja, é difícil variar a temperatura da água. Então, ela por si só já atua como regulador térmico nessa planta. Beleza? Uhum. Então é nóis. Galera, infelizmente aí acabou o nosso time, tá? Já é 12h50, tá? Eu vou mandar o material complementar desta aula, tá bom? Para vocês. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, beleza? De boa. Beleza. Então é nóis na fita, Beleza. Playboy no DVD. Beijos, me liguem. Ô, Beijo, professor, professor. Pode me falar. só aquilo lá que eu falei, que é a planta perde água em cima para puxar a água de baixo. Rola também, né? Na verdade, assim, não é que ela perde a água em cima para puxar de baixo. É que, assim, ao perder a água em cima, ela acaba facilitando puxar a água lá embaixo. Isso é uma teoria chamada de teoria da tensão-coesão, ou teoria de Dixon, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, quando eu explicar o transporte de seiva, tá bom? De boa. É nóis. Então, falou, galera. Foi um prazer.